Aleluia. Boa noite, irmãos. Eu vou te dar uma oportunidade para você ser mais vibrante. Boa noite. Achei que a Viviane que ia mandar bala aqui. Mas, enquanto ela falava, irmãos, uma nota subiu no meu espírito e eu vou liberar sobre a sua vida. E se eu fosse você, eu não perderia. O Senhor estava me dizendo que você está entrando numa nova estação. E eu queria deixar claro para você, irmão, que para que você entre numa nova estação, não se preocupe com o que você tem que fazer. Ele te conduzirá em triunfo. Ele te conduzirá em vitória. E eu vou dizer para você, irmãos, que nós declaramos muitas vezes que os nossos dias chegariam. Que Verbo da Vida Pirituba viveria as coisas grandes, as coisas maravilhosas. E eu vou dizer para você, irmãos, nós estamos dentro disso. E quando a igreja prospera, irmãos, é porque você está prosperando primeiro. Quando a igreja aumenta, é porque você está sendo aumentado primeiro. Quando a igreja amadurece, é porque o corpo local está amadurecendo primeiro. E eu sei, irmãos, que essa nova temporada, ou essa nova estação, ela vai trazer frutos tão grandes, irmãos, que vai ser preciso o seu irmão do lado te ajudar a carregar. Tão grande que vai ser. A Bíblia fala, irmãos, que eles queriam entrar na terra de Canaã, visitar a terra, e para que eles trouxessem um fruto de lá, irmãos, tiveram que ser duas pessoas para carregar um cacho de uva. Você está pronto para carregar com o seu irmão aquilo que vai chegar nas suas mãos? Porque, irmãos, eu vou dizer para você, um dia o Espírito Santo me dizia, não saia do fluxo dos milagres. Há um fluxo, irmão, dos milagres, aonde você não faz força, aonde você só se consagra e Deus traz o que você precisa. Há um fluxo, irmãos, aonde você fica no meio dele e as coisas podem bater em você, não vai te derrubar, não vai fazer você, irmãos, ficar totalmente triste, magoado, chateado, porque as pressões estão te pegando. Você sabe quem você é no Espírito. Eu estava do mesmo jeito da Viviane aqui. Do mesmo jeito, eletrizado, maluco. Hoje eu fiquei o dia inteiro trancado no quarto. E eu pensei, Espírito Santo, o que eu vou falar? Como eu abordo o que eu quero ministrar aos irmãos? Como eu faço isso? Mas sabe, irmãos, nós dependemos dele. E quando ele fala, é melhor. Então você pode fechar os seus olhos. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Ministra os nossos corações. Traz respostas para nós, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, para que a gente enxergue e compreenda verdadeiramente o que o Senhor tem para nós, como o seu plano, o seu propósito. E eu te dou total liberdade aqui, Espírito Santo. Totalmente liberdade para você fluir e abençoar os nossos corações, porque é muito melhor quando eu ministro guiado pelo Senhor e eu atinjo o coração das pessoas, ou o Senhor atinge o coração delas, não somente a mente. Porque elas podem ouvir agora e se ficar só na mente, elas vão sair daqui e vão esquecer. Mas se cair no coração delas, elas vão praticar e vão ter frutos. E eu te agradeço, Espírito Santo, por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Glória a Deus, eu estava com saudade de vocês. E que bom ver a igreja cheia desse jeito. Porque, irmãos, se uma faísca põe fogo, imagina um monte de faísca. Se um consegue botar fogo em outros, irmãos, imagine uma igreja lotada, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, com a mesma visão, com o mesmo desejo e a mesma fome. Irmãos, eu estou pronto para viver um avivamento em Pirituba. Eu sei que ele não pode começar assim, irmãos, do nada, mas nós estamos cavando. E eu vou dizer para você, irmãos, quanto mais a gente cava, mais a gente descobre que o Espírito Santo é o mais desejoso de fazer isso. E hoje eu queria falar com você, irmão, sobre consagração. Consagração, irmãos, eu vou dizer para você, consagração te leva para um outro nível. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você hoje. Se você voltar lá atrás, e trazer à sua memória experiências que você teve com Deus, eu tenho certeza que você teve muitas experiências com Deus. Quem teve muitas experiências com Deus aqui, legais, boas,
que se você entrar na sala do troféu, você vai ver um monte de coisa que Deus fez, um monte de coisa que você aprendeu, um monte de coisa que Deus te levantou, te deu sabedoria, Ele te guiou e você fala, uau, eu vivi tudo isso, sabe, meus irmãos? Mas você não precisa viver só lá no passado. Porque aquilo que Deus fez foi muito bom, mas Ele está dizendo para você hoje, olhe para o hoje, olhe para o agora. Eu fiz muitas coisas boas lá atrás, por meio de você, através de você e para você, mas eu estou pronto para que você viva coisas maiores hoje. Porque esses dias, irmãos, levantou uma insatisfação dentro de mim. E eu fui para o meu trabalho, eu gosto de ir para o trabalho orando em línguas, enquanto estou dirigindo, eu fui para o trabalho orando em línguas, e eu comecei a chorar desesperadamente, irmãos, com aquela insatisfação. Porque uma coisa que eu disse aqui, certa vez ministrando, e eu falei para alguns amigos aqui embaixo, irmãos, que quando começou a pandemia, as pessoas que estavam frias continuariam frias. E as pessoas que estavam fervorosas iam continuar fervorosas e lutar para continuar fervorosas. As pessoas que estavam congregando, elas iam ficar com saudade de congregar. E as que não estavam congregando iam se distanciar da igreja. E você viu que aconteceu isso. Mas eu não estou aqui para falar sobre pandemia, irmãos, porque até a pandemia Jesus já venceu. E nós estamos em Cristo, irmãos. Nós estamos em Cristo. E eu não vejo a hora, como você também não vê a hora, de arrancar essa máscara, não é? E de poder dar uns glória. E irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Não tira, mas dá para erguer um pouquinho e dizer glória! Aleluia, eu sou fervoroso de espírito, eu sou do manto, eu quero Deus. Porque nós não estamos amordaçados, irmãos, nós não estamos amordaçados, nós precisamos regozijar, nos alegrar naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E é como o Guto disse, irmãos, quantas palavras foram liberadas nesses cultos, quantas palavras foram liberadas lá atrás, naquele prédio. E eu vou dizer, irmãos, parecia que nada ia acontecer. 8 anos se passaram e parecia que nada ia acontecer, irmãos, porque não é no seu tempo. Precisa estruturar, precisa amadurecer, para Deus trazer coisas para nossas mãos, para que a gente não caia num erro, e que seja uma queda, ou que seja uma falência, ou que seja uma divisão. Mas eu vou dizer, irmãos, nós estamos no tempo certo. Teve um tempo, pastor, que nós estávamos com o pé no freio. Porque nós não sabíamos que direção tomar. Até tínhamos ideias do que fazer. Mas, irmãos, quando nós entramos para esse prédio, e nós entramos no jejum através do pastor, e palavras foram sendo construídas aqui, um tempo foi sendo levantado, Deus disse, entre na adoração, entre na consagração. Sabe o que estava acontecendo, irmãos? O pé saiu do freio e foi para o acelerador. E eu vou dizer para você, pastor Vinícius, que nós estamos igual um caminhão sem freio. O diabo vai pôr pedra no meio do caminho, irmãos, e o caminhão vai derrubar a pedra. O diabo vai levantar muro, irmãos, e o caminhão vai derrubar muro. E eu vou dizer para você, irmãos, é a consagração que vai fazer você viver isso. Eu estou há 8 anos aqui, irmãos, contando com o prédio passado e esse. Eu estou há 8 anos na Verbo da Vida Pirituba. E eu vou falar um pouquinho só aqui no início sobre mim. Quando eu entrei na Verbo da Vida Pirituba, irmãos, eu fazia parte de outra igreja. E eu lembro que um primeiro culto que eu fui na Verbo da Vida, era o pastor não era o pastor Edson que estava pregando, mas ele já tinha ido, a Érica já tinha ido na igreja, conhecido o pastor. Só que eu queria ter ficado na minha igreja, então eu fiquei lá magoado, triste, porque eu queria ficar na minha igreja. Mas eu precisava sair de lá, irmãos, porque há um tempo para tudo, né? Eu precisava sair de lá. E eu lembro que a Érica conheceu o Verbo da Vida Pirituba, conheceu o pastor Edson, se apaixonou pela igreja, se apaixonou pelo pastor Edson. E ela falou para mim, nós vamos no culto. Eu falei, não vou. E eu lembro que naquele tempo ela falou para mim, então tá bom, se você não vai, né, você quer ir para lá, eu vou para lá, eu vou desviar e a culpa é sua. Mas ela estava querendo botar pressão em mim, irmãos. Mas eu sabia que ela não ia fazer isso. A Érica é cristã há mais tempo do que eu. E eu lembro, irmãos, que eu fui nesse culto, no primeiro dia, lá na Verbo da Vida Pirituba, num culto de domingo. E eu não queria ir naquele culto. Mas eu fui, e quem estava pregando lá, irmãos, era a Sâmia Rocha. Quem conhece a Sâmia? E quem estava pregando era ela, irmãos. E eu sentei lá no fundo, porque quando a gente está bicudo, irmãos, com algumas coisas da igreja ou conosco, a gente fica tão bicudo que a gente senta lá atrás. Para que nada do mover do Espírito, ou tudo aquilo que o pastor está falando, atinja a gente. Ou fale conosco. Porque, irmão, se você tem o Espírito Santo, a palavra vai falar com você.
Não adianta você sentar lá fora, não adianta você ir para o banheiro, ele vai te chamar no banheiro se você estiver escondido lá. E eu lembro, irmãos, que eu fui para esse culto. Eu estou sentado lá atrás, irmãos, bicudo, porque eu não queria ir naquele culto. Eu queria estar na minha outra igreja. Mas sentado naquele culto, irmãos, e a Sâmia ministrando, ela saiu do meio do povo aqui que estava desse lado, entrou no corredor e ela disse: ei, rapaz, você que está aí no fundo, levanta. E eu pensei, Deus me achou. E ela disse, levanta. E eu levantei e ela disse, olha, eu não sei quem você é, eu nunca te vi, não te conheço, mas você não queria vir no culto hoje. E você veio. Mas Deus tem uma palavra para você. Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma multidão sentada diante de você, ouvindo as palavras saindo de você. Eu vejo uma unção fluindo, tangível na sua vida. Eu vejo Deus curando pessoas, eu vejo Deus tocando pessoas. E sabe, irmãos, eu chorei, porque, irmãos, é legal você entender a sensibilidade que você tem com seu pai. Você fica duro quando um amigo fala, você fica duro quando o seu parente fala, mas você fica mole quando o seu pai fala. E eu ouvi aquelas palavras, irmãos, e eu disse, uau, é isso mesmo que eu vou viver. É isso mesmo que eu vou viver. Mas sabe, irmãos, quem já recebeu palavras aqui que vai viver coisas em Deus? Muitos já receberam, né? Muitas palavras, muitas profecias, muitas visões, muitas coisas que foram dadas e geradas por Deus para ministrar a você. Nós recebemos muitas coisas, mas eu vou dizer para você como um alerta. Não importa a palavra que você recebeu, e a palavra é poderosa para funcionar, trabalhar e fazer as coisas acontecer. Se você não se movimentar, nada muda. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai conseguir fazer a parte dele. Porque Deus vai falar, você vai operar milagres, você vai pregar para muitas pessoas, você vai tocar a vida de muitas pessoas, vai viajar para lá e para cá, mas se eu não sair daquele lugar de conforto e fazer algo que vai me desconfortar, Deus não consegue fazer nada. E eu vou dizer para você, irmãos, que esse ano é um ano que a gente saiu do desconforto, ou do conforto, e nós estamos no desconforto. No desconforto do quê, irmãos? É que você vai perceber que no seu meio tem pessoas que estão fazendo jejum de 40 dias. No seu meio tem pessoas que estão fazendo jejum de 20 dias. No seu meio tem pessoas que estão fazendo jejum de 10 dias. No seu meio tem gente que está fazendo jejum de café da manhã. No seu meio tem gente fazendo jejum de almoço. No seu meio, irmãos, tem gente se preparando, se consagrando. Sabe por quê? Porque não quer ficar dentro de uma igreja, irmãos, aonde aquela pessoa que está há 30 anos e chega uma pessoa que tem só um mês, a pessoa de um mês passa na frente da de 30 anos e você fica com o bubu. Porque se você não fizer nada, irmãos, Deus não pula processos. Então eu nunca admiti isso na minha vida. Eu não gostaria de chegar numa igreja onde tem uma pessoa que tem 30 anos e eu com um mês ultrapassar ela. Ou ela me ultrapassar. Isso é o certo. Eu estou lá há 30 anos, chega uma pessoa que tem um mês e ela me ultrapassa. E sabe, irmãos, eu vou contar aqui um fato. E é muito bom, o Vinícius sabe disso, pastor Vinícius, pastor Edson. Eu lembro que quando o pastor Vinícius separou o pastor Vinícius, eu fiquei muito chateado. Não foi, pastor? Fiquei muito chateado, contei para vocês. Eu fiquei triste, irmãos. Fiquei triste. Falei, nossa, foi separado. Queria tanto. Eu fui para casa chateado, irmãos. Chateado. Aí o pastor Edson um dia me chamou e falou, você ficou chateado, cara? Eu falei, demais. Nada contra o Vinícius, nada quem foi separado, mas eu queria estar lá, né? Mas sabe, irmão, eu não estava fazendo nada para estar lá. E tem muita gente querendo estar lá sem fazer nada. E Deus não vai te colocar lá sem você fazer nada. E eu lembro, irmãos, que eu comecei a minha vida de consagração, a minha vida de entrega, a minha vida de dedicação total a Deus. Eu sempre fui leal, irmãos, eu sempre fui leal a esses dois. Tenho sido leal a esses dois, tenho sido leal à igreja onde eu congrego. Eu sou leal, irmãos. Você nasceu de novo, a lealdade está dentro de você. Mas você só consegue enxergar ela e praticar ela da forma que está dentro de você quando você ora em outras línguas. Porque você está edificando o seu eu real e não vivendo mais de forma natural. E eu lembro que eu comecei a me consagrar, irmãos. E vocês sabem dessa história. Um dia eu falei para o pastor Edson. Eu recebi aquela palavra da Sâmia, eu sabia que eu ia operar, eu sabia que eu ia viver uma coisa grande com Deus, mas eu queria chegar lá, irmão, sem fazer nada. E um dia eu falei para o pastor Edson, pastor, me separa para o ministério.
eu quero ser pastor. E ele falava sempre, mãe, calma, cara, calma, que não está no tempo ainda, né? Não está no tempo ainda, calma, não está no tempo ainda, calma. E eu falava, me põe no ministério, me separa do ministério. Eu venho com uma roupa bonita, me põe na frente das pessoas lá, fala, ó, estou separando para o ministério. Eu ficava muito tempo falando isso com ele, né? Ou ser separado para o ministério quando? E o Vinícius já tinha sido separado, outras pessoas. Eu falei, eu quero ser separado do ministério. E eu lembro, irmãos, que um dia ele falou, cara, tá bom, vamos fazer o seguinte, você quer ser separado do ministério? Põe uma roupa bonita, domingo você vem, eu te apresento para o povo, e aí você está separado para o ministério, e as pessoas vão te reconhecer como pastor. Eu falei, glória, yes, consegui pela insistência. Mas sabe, irmãos, antes de finalizar, ele disse, posso te dizer uma coisa de amigo, pastor, pastor amigo? Cara, o que adianta eu te dar um cargo e você não ter unção? O que adianta eu te dar uma posição e você não ter uma unção tangível operando na sua chamada, no seu ministério? O que acontece muitas vezes é que as pessoas querem cargo, mas não tem unção para operar naquilo. Não tem uma graça para operar naquilo. E sabe, irmãos, se você entender isso, você precisa entender isso, para que venha uma unção sobre um cargo, precisa ter um caráter para estar no cargo e sustentar a unção. Os processos, então primeiro um caráter, depois uma unção, e depois um cargo. E sabe, irmãos, um dia eu estava lá, me consagrando, me preparando, dedicando essa vida de oração, e eu aprendi muito com ele, tenho aprendido muito. Eu escutei uma mensagem dele, irmãos, chamada Consagração, está no canal dele. Eu escutei essa mensagem 111 vezes. 111 vezes, e todas as vezes que eu escutava, irmãos, eu dizia para o Espírito Santo, eu pego dessa unção, eu puxo desse poder. E quanto sabe que você pode puxar da unção, pegar da unção? Eu pegava da unção daquele áudio, irmãos, eu sugava. Tem um livro, irmãos, que chama Pegue a Unção. Eu li aquele livro e eu ficava pensando, eu posso pegar a unção. E sabe, irmãos, eu peguei a unção que opera na vida dele através daquele áudio. E eu lembro que um dia, irmãos, eu estava no Rema, tendo aula com a Sâmia me perseguia, irmãos, no bom sentido. Eu sempre considerei a unção daquela mulher. E eu lembro que um dia eu estava no Rema, irmão, na semana, e no sábado ela ia ministrar. Então eu estava orando em línguas, irmãos, eu estava me consagrando, orando em línguas. Um dia eu orei 2 horas. Eu lembro que um dia eu orei 3 horas, irmãos, eu fui na casa do tio Júnior, pastor Júnior, aleluia. Eu fui na casa dele, irmãos, e ele falou, e aí, Rica, tá orando em línguas? Eu falei, orei 3 horas hoje. Aí eu orei 8, eu falei, nossa. Eu estava empolgado porque eu estava orando 3 e ele acabou com a minha empolgação falando que orou 8. E eu disse, então tá bom, se você orou 8, eu vou orar 9. Porque nós estávamos num tempo, irmãos, onde a gente estava assim, incentivando um ao outro a respeito da oração, a respeito de vencer a nós mesmos. Eu lembro que ele orou 8, irmãos, eu orei 9. Ele orou, foi 15. Aí eu falei, agora você pegou o pesado. Mas eu lembro, irmãos, que nesse tempo de consagração e oração e buscando a Deus, eu comecei a me consagrar. E um dia eu estava lá nesse culto de sábado, onde a Sâmia estava ministrando. E eu tinha o hábito, queridos, de ficar no YouTube vendo os profetas da África, vendo as pessoas ministrando a unção. Se você vê os profetas da África, eles fazem assim, ó, e as pessoas caem. Eles fazem assim, ó, e as pessoas caem. Para as pessoas que não entendem, irmãos, o mover do Espírito, elas vão achar que é demônio ou heresia. Mas nós que amamos o mover do Espírito e sabemos que é o Espírito, nós pegamos da unção e queremos operar do mesmo jeito. Aí, irmãos, eu ficava vendo o Maneco, Manuel Dias, eu ficava vendo esses caras operando, fluindo. Eu ouvia as aulas, irmãos, do Rema, eu pegava livros, eu ficava doido, irmãos. E aí eu lembro que eu estava nesse culto, irmãos, a Sâmia estava pregando, eu estava lá atrás, escondido atrás de uma coluna. E eu disse, Senhor, se o Senhor quiser falar comigo através dessa mulher, eu estou aqui. Mas se o Senhor não quiser falar também, eu estou aqui do mesmo jeito. Orando em línguas. Irmãos, eu estava lá no cantinho, esperando com que Deus me chamasse para falar. E, irmãos, ela chamou todo mundo, e quando parecia que o culto ia acabar, ela saiu do meio do povo e disse, Ricardo! Aí ela já me conhecia, porque ela me deu aula. Ela disse, Ricardo, vem aqui. Irmãos, eu entrei no meio do corredor, e ela disse para mim, Ricardo, deixa eu te dizer uma coisa. Você está fazendo uma coisa,
ou você está praticando algo que você não sabe o valor disso, ou o tamanho disso. Quando eu te chamei, eu não te vi pequeno, eu te vi muito grande no Espírito. Você vai começar a operar numa unção que você nunca operou. E sabe, irmão, na hora que ela falou isso, eu estava segurando o papel, e ela falou isso para mim, o papel caiu da minha mão endureceu dos dois lados, e ela disse, para você ver que é Deus operando, chamou uma pessoa, irmãos, veio o pastor Felipe. Quando o pastor Felipe veio na minha frente, ela disse, impõe as mãos sobre ele. Quando eu fui levantar a mão, ele caiu na unção do riso. E eu falei, uau, que poder é esse? Sabe, irmão, não parou por aí, porque eu estava querendo ir embora, ela disse, ei, para! Deixa eu te dizer uma coisa. Não se veja menor do que aqueles que você fica assistindo no YouTube. Não se veja menor do que Manuel Dias, não se veja menor do que os profetas da África, não se veja menor do que esses caras. Se veja fazendo o que eles fazem, coisas maiores do que eles fazem. E eu disse, Deus me pegou de novo. Sabe por quê, irmãos? Deus sabe onde te encontrar. Deus sabe onde te encontrar. E não adianta você pôr uma pose de espiritual, porque Deus sabe te encontrar. E Ele sabe como eu e você estamos. As pessoas, irmãos, podem estar do nosso lado e você pode mostrar para ela que você está tão cheio do Espírito Santo e ela acreditar que você está cheio do Espírito Santo. Mas quando sai daquela porta, você mostra, irmãos, para você mesmo que você não está cheio do Espírito Santo. Você está vivendo uma vida vazia. Então nós podemos enganar o nosso irmão, mas nós não podemos enganar a Deus. Deus sabe como nós estamos no Espírito. Deus sabe. E sabe, irmãos, depois desse dia eu comecei a me consagrar. E o que foi que aconteceu, irmãos? Todas as vezes que o pastor Edson me colocava para ministrar a oferta, eu não conseguia subir para fazer a oferta. Lembra, Eude? Eu não conseguia subir para fazer a oferta, irmãos. E aí eu lembro que uma certa vez o pastor Edson disse, você vai pregar no domingo. Eu falei, tá bom, vou me consagrar mais, vou me dedicar mais. E eu lembro, irmãos, que eu me consagrei, me preparei. E na hora de chamar eu para subir, irmãos, ele disse, o Ricardo pode vir. Irmãos, eu não estava conseguindo, eu estava igual o Chaves na cadeira assim, ó. Eu estava atrofiado debaixo da unção, assim, ó. Aí ele disse, pega ele que ele não consegue andar não. Aí, irmãos, eu fui pro púlpito assim, ó. Não foi? Tem provas, irmãos, aqui. Eu fui pro púlpito assim, ó. Aí, como eu não conseguia erguer a perna porque estava dura, eu fiquei lá embaixo mesmo. E eu disse, mas entenderam o que eu falei. Eu queria impor as mãos sobre pessoas que estavam com o chamado paralisado, né, precisando de uma unção nova. Irmãos, olha que coisa. A unção vem tão forte no seu corpo que o seu corpo não aguenta. E eu lembro que quando as pessoas veio na frente, irmãos, olha como que eu estava impondo as mãos. Não ri não, porque você vai ficar do mesmo jeito. A nossa querida Eude, amigona, parceira, ela disse, a unção do Tiranossauro Rex. Aí eu, fica me zoando. Eu falei, beleza. A unção do Tiranossauro Rex, beleza. Teve um culto, irmãos, que o mover foi tão grande, porque nós somos uma igreja do fogo, irmão. Nós somos uma igreja do avivamento, ó doido. Aí o culto rolando, irmão, daqui a pouco eu olhei pro lado, aí eu estava assim, a Eude, ó. Aí eu já não consigo me mexer. Aí eu, vai, tá vendo? Com essas experiências nós aprendemos a não ficar brincando mais com os irmãos, né? Mas imagina, irmãos, que uma unção veio tão forte sobre mim que eu atrofiei. Agora imagine, irmãos, que Deus está querendo fazer com que essa unção tangível toque a vida dos seus parentes. Toque a vida dos meus parentes. Toque a vida das pessoas aí fora. Porque, irmãos, a gente está pensando como evangelizar o mundo. Como Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura, né? Ide, pregue. E aí a gente está pensando como pregar, irmãos. Eu vou dizer para você, você é ungido. A própria unção faz o trabalho.
A própria unção faz o trabalho, irmãos. A própria unção faz o trabalho. Eu lembro que depois desse culto, irmãos, onde a unção estava tão forte, e a Bíblia diz, irmãos, que nós recebemos a unção que procede do Santo. E essa unção está em nós. Essa unção nos ensina. E ela nos ensina muitas coisas, além dos nossos mestres naturais. A unção nos ensina muitas coisas. Mas só ensina, irmão, se você se põe no secreto para orar. E eu lembro, irmãos, que depois desse culto, eu ainda continuei me consagrando e jejuando e me consagrando. Eu trabalhava numa empresa, irmãos, 12 horas, lavando máquinas de gráfica. As borrachas desse tamanho. E eu lavava aquelas máquinas, irmãos, o dia inteiro, 12 horas, fim de semana. E os caras falavam para mim, você não vai comer? E eu dizia, não, eu estou me consagrando, eu quero viver coisas grandes em Deus. E aí, irmãos, eles falavam, você vai passar mal. Eu falava, não, eu não vou passar mal. Eu não vou passar mal. E sabe, irmãos, eu comecei a pagar um preço para andar numa unção. Porque há um preço a ser pago, irmãos. Eu sei que Jesus pagou um preço pela vida que nós temos, pela palavra que nós temos hoje, pela situação que nós temos hoje, o reino que nós vivemos hoje, mas há um preço para você andar numa unção. Todos vocês têm uma unção individual, uma unção que foi dada por medida dentro de você. Então, irmãos, não se sinta menos ungido do que eu, porque você também tem uma unção. O que acontece é que quando nós nos consagramos e oramos em outras línguas, nós fazemos com que essa unção aumente em nós. E eu lembro, irmãos, que me consagrando, eu estava numa terça-feira e foi essa semana de insatisfação que me fez lembrar disso. Uma terça-feira, irmãos, em 2018, eu estava sentado no meu sofá, lendo o Evangelho de João, porque eu amo falar sobre o Espírito Santo, sobre a unção. Eu estava sentado naquele sofá, irmãos, e eu dizia, Espírito Santo, qual que é a do irmão Kenneth Hagin? Por que ele viu o Senhor 9 vezes e eu não vi nenhuma? Por que o Senhor se mostrou para ele 9 vezes e para mim nenhuma? O Senhor não tem filhos prediletos? Se o Senhor apareceu para ele, pode aparecer para mim também. E eu ficava todos os dias, irmãos, antes de dormir, dizendo, Senhor, apareça para mim, se mostre para mim, faça alguma coisa. E sabe, irmãos, eu ficava igual uma criança com os olhos abertos, esperando com que uma movimentação acontecesse e Deus se mostrasse para mim. Sabe, irmãos, mas foi muitas horas, muitos dias, muitos meses orando, esperando uma manifestação física, quando na verdade, irmãos, temos que estar sensíveis no Espírito. E eu lembro que nesse dia, irmãos, eu estava lá naquele sofá, perdão, e eu saí do sofá e eu fui para minha cama. Era 1h da manhã. Eu deitei naquela cama, irmãos, e continuei meditando no livro de João. De repente eu entrei num êxtase. Sabe o que é um êxtase? Igual Pedro, irmãos, em cima do telhado. De repente um lençol desce na frente dele e Deus fala para ele, mata e come. Eu entrei num êxtase, irmãos, e eu já tive a opressão demoníaca. Eu sei o que é. Você também deve saber o que é. E eu lembro, irmãos, que nessa hora que eu tive um êxtase, o quarto se inundou de uma paz, de uma alegria, de uma tranquilidade. E eu disse, não é demônio isso. Eu sei o que é. E eu estava, irmãos, com as 2 mãos para fora da cama, desse jeito. E pensando nisso, eu conheço opressão demoníaca e isso não é opressão demoníaca. Sabe, irmãos, quando eu estava pensando isso, de repente 2 mãos grandes pegaram as minhas mãos. E eu disse, oh Senhor, o Senhor está no meu quarto. Aí ele disse, eu estou no seu quarto. Sabe, irmãos, aquelas mãos ficavam brincando com meus dedos assim, ó. Era uma mão tão grande, irmãos. Era uma mão tão grande, tão forte, irmãos. E eu disse, uau, Senhor, o Senhor está no meu quarto. Ele disse, sim. Eu ouvi a voz dele, irmãos. Eu ouvi a voz dele. Eu ouvi a voz dele. Eu disse, uau, você está no meu quarto. E sabe, irmãos, na hora que ele falou isso, ele disse, eu vim só te dar um beijo. Irmãos, quando ele beijou o meu rosto, eu senti os lábios dele no meu rosto. Eu senti os lábios dele no meu rosto. Na hora que eu senti os lábios dele, irmão, a unção veio no meu corpo inteiro. Aí eu falei, nossa, é a mesma unção que eu sinto nos cultos. É o mesmo poder que eu experimento em cultos. E ele pegou eu pelas mãos, irmãos. Eu não conseguia ver ele, mas eu sabia que era a pessoa dele ali. E eu levantei da cama, irmãos, e a gente ficou no teto, rodando assim. E eu conseguia ver o meu corpo lá, irmãos, o corpo da Érica e o do Davi no berço, na cama do lado. E aí eu ficava maravilhado com aquilo, irmãos, e nós estávamos lá,
Irmãos, e ele estava cantando, segurando as minhas mãos, e eu, maravilhado com aquela experiência, e ele disse assim para mim: você devia ver a cara com que você está me olhando agora. Uau! Eu falei, uau, o Senhor está no meu quarto, o Senhor vem me dar um beijo. Ele disse, sim, eu vim te dar um beijo. E sabe, irmãos, ele veio e me deu outro beijo, eu senti os lábios dele no meu rosto de novo, a unção pegou o meu corpo inteiro, e eu disse, uau, e ele estava cantando uma música que não era uma música que a gente canta aqui. E sabe, irmãos, ele tem muito senso de humor, porque ele ria e cantava, irmãos. E sabe, ele me beijou, irmãos, a unção veio sobre o meu corpo e eu desci, ele foi embora. Eu desci para a minha cama, irmãos, e aí eu acordei. Eu peguei o meu tablet e disse, Jesus esteve no meu quarto, Jesus beijou o meu rosto, Jesus pegou nas minhas mãos, Jesus fez isso e aquilo, Jesus cantou, Jesus foi engraçadinho comigo, Jesus... Aí eu fui trabalhar, irmão, 7 horas da manhã, eu fui trabalhar, eu cheguei no serviço, e eu falei pro meu chefe assim, pelo amor de Deus, cara, eu entrei 6 horas da manhã, e eu não estou conseguindo trabalhar, deixa eu ir lá fora, por favor. Ele falou, você está passando mal? Eu falei, estou passando mal. Aí, irmãos, eu entrei no meu carro, eu estava eletrizado com aquela experiência do quarto, eu liguei para o pastor Edson, que tinha acabado de acordar, eu liguei para ele, eu falei, pastor, eu tive uma experiência, Jesus apareceu no quarto para mim, Jesus beijou o meu rosto, Jesus tocou minhas mãos, Jesus falou comigo, Jesus cantou, Jesus estava lá, e ele disse, Rica, deixa eu te falar isso, cara, as pessoas não estão vivendo isso, as pessoas não estão vivendo esse tipo de experiência. Quando um ministro impõe as mãos sobre você, a unção é compartilhada do ministro para você, mas agora você tem que entender que Jesus tocou as suas mãos, Jesus tocou o seu rosto, Jesus tocou você. Tem uma unção operando agora na sua vida, maior para tocar a vida de pessoas. E sabe, irmãos, o que acontece é que eu tinha uma palavra lá no início, eu tinha uma palavra há 8 anos atrás, mas eu poderia, irmãos, ficar do mesmo jeito antes, até o tempo que o Vinícius foi separado, e eu poderia ficar do mesmo jeito, irmãos, e as pessoas vindo, chegando e se levantando, e eu poderia ficar do mesmo jeito, mas sabe, insatisfação tem que se levantar em você. Insatisfação tem que se levantar dentro de nós, irmãos. Sabe por quê? Porque crente cristão, irmão, não foi chamado para viver uma vida mediana. Você foi chamado para viver uma vida extraordinária. Você foi chamado para viver uma vida extraordinária. Você foi chamado, irmãos, para tocar as pessoas pelo poder de Deus. Ali, põe um evangelho ali. Aleluia. O que precisamos saber sobre o evangelho? Boas novas, irmãos. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, ou sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E sabe, irmãos, uma coisa que acontece quando nós nascemos de novo, é que quando Deus fala, você será uma testemunha do meu evangelho, das minhas boas novas, você não vai ser uma testemunha comum, você vai ser uma testemunha de poder. Aonde você vai falar, irmãos, e as pessoas vão perceber a unção fluindo das suas palavras. Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo diz assim, olha: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus, querido. Ainda que as pessoas aí fora não acreditem, o evangelho é o poder de Deus. É o evangelho que traz transformação para a minha vida e para a sua vida. Se você pegar lá no início, irmãos, vocês vão ver um Ricardo Silva bem fraquinho. Pregava sobre muitas coisas, irmãos, era corrigido muitas vezes, mas sabe, nesse processo, irmão, de treinamento, nesse processo de pregação, nesse processo de consagração, o seu pastor vai te lapidando e Deus vai te lapidando. E no final, irmãos, você não espera uma recompensa do seu pastor, você espera que Deus te promova.
Porque você se posicionou. Mas você se dedicou, você entrou naquele lugar de viver o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 diz, Paulo falando, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E é legal, irmãos, quando você fica insatisfeito com a maneira que você está vivendo, é que o próprio Espírito Santo traz experiências que você viveu, para que você seja avivado e motivado por dentro. E eu lembro que essa semana, irmãos, eu lembrei do senhor Aguinaldo. O senhor Aguinaldo, irmãos, era um senhor que morava lá no condomínio onde eu morava. Um dia eu fui cortar o cabelo desse homem, irmãos, ele tinha 60 anos, agora está bem. Ele tinha 60 anos, ele tem 60 anos. Eu lembro, irmãos, que eu fui cortar o cabelo desse senhor, e a filha dele falou para a Érica assim, olha, o meu pai, o senhor Aguinaldo, ele está 6 meses sem andar, está usando fralda e tem uma doença parecida com Alzheimer. Sabe, irmãos, eu fui cortar o cabelo dele, eu cortei o cabelo dele, tirei ele da cadeira de rodas, coloquei ele numa cadeira fixa, eu cortei, irmãos, e eu conversei com ele. Ele me fazia perguntas e repetia muitas vezes as perguntas. Mas sabe, irmão, depois que eu terminei de cortar o cabelo dele, eu falei para ele, bom, já que eu cortei o seu cabelo, agora eu posso orar, né? O que você acha de cortar o cabelo e receber uma oração? A filha dele falou, ô glória, é bom demais cortar o cabelo e receber uma oração. Irmãos, eu fui lá no seu Aguinaldo, eu coloquei as mãos sobre o joelho dele, sobre os tornozelos dele, e eu disse, o poder de Deus vindo sobre o seu corpo. O poder de Deus curando você, trazendo vitalidade, força. Todo ser humano foi criado por Deus, ainda que ele esteja lá, irmãos, e não aceitou a salvação, isso está liberado para trazer cura para todo aquele que Deus fez. E sabe, irmãos, eu orei por ele. Eu orei por ele e esqueci de orar pela doença que parecia o Alzheimer. E aí eu cheguei aqui na igreja e os meninos começaram a me zoar. Falou, o cara não vai nem lembrar que você orou por ele. Brincando, né? Eu falei, não, quando eu coloquei a mão na perna, o poder de Deus pegou o corpo inteiro. Irmãos, 2 semanas, a filha dele ligou para a Érica e disse, Érica, acordei hoje, meu pai está andando lá na sala. Meu pai está andando lá na sala, Érica. Tirou a fralda, quer descer para tomar sol lá na portaria. 6 meses sem andar, usando fralda com uma doença parecida ao Alzheimer, irmão. Aí eu fui lá de novo, cortar o cabelo dele. Ele disse, ei, eu aqui, ó, andando. Falei, ô glória. Ele falou, agora eu estou com a mão. A mão agora que não mexe. Eu falei, vamos orar. E sabe, irmãos, passou um tempo, ele estava indo viajar, curtir, irmãos, e descansar depois de uma enfermidade. Porque as pessoas não precisam andar escravas do diabo, irmãos, tendo você aqui. As pessoas não precisam andar encurvadas tendo você aqui. As pessoas não precisam andar oprimidas tendo você aqui. Tem pessoas na sua casa, tem pessoas na sua família que precisam do poder que está em você. Aí a gente está esperando, não, vai acontecer que o pastor vai vir na minha casa. Irmãos, haja em fé, coloque a mão sobre membros, coloque a mão sobre pessoas, e aí você vai perceber, irmãos, que o Espírito se aposta de ti, e aí, irmãos, curas se manifestam. Afinal, Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Testemunhos, irmãos, aumentam o nosso nível de fé. Testemunhos, irmãos, nos motiva, nos levanta. Eu queria falar tudo o que está aqui, irmãos, mas eu prefiro ser guiado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a percepção que eu tinha quando eu saí da minha casa é que tem um monte de gente precisando desse tipo de palavra para acordar do sono espiritual, irmãos. Para sair desse lugar, irmãos, onde parece que nada está acontecendo, mas não está acontecendo porque você não está se movimentando. Não está acontecendo, irmãos, porque você não está falando. Não está acontecendo porque você não está pondo as mãos. Não está acontecendo, irmão, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu lembro que eu fui num culto com o pastor Edson lá em Bauru.
Foi numa igreja presbiteriana, irmãos. E ele pregou, eu preguei. Mas eu lembro que nesse culto, irmãos, muitas pessoas foram curadas, né, pastor? Muitas. Ele pregou um tempo, eu preguei um outro. Só falamos sobre cura, sobre consagração, sobre unção. E eu lembro que no meio daquele povo, irmãos, tinha um senhor com hernia de disco dos dois lados. E nós já tínhamos orado por um monte de pessoa. Como eu estava ministrando, ele chegou em mim e falou: pastor, é o seguinte, eu não gosto de cair no poder de Deus, mas eu quero que o senhor ore por mim. Eu falei: tranquilo, para você ver que eu não vou pôr a mão em você. Eu falei para ele: olha para o povo. E ele olhou para o povo, irmãos. Eu fui atrás dele e eu disse assim: olha, receba em nome de Jesus, curado. Irmãos, eu nem encostei nele, ele caiu de frente. Não deu tempo nem do obreiro pegar ele, não foi, pastor? Ele caiu de cara no chão, pá! E eu falei: morreu. Ele levantou, irmão, e falou: o que aconteceu? Você encostou em mim, pastor? Eu falei: não. Nem coloquei a mão em você. Para você saber que, irmão, nós não precisamos empurrar para mostrar que é o mover do Espírito. Deus te tocou. Quer ver como Deus te tocou? O que você não fazia? Aí ele: é que minha barriga não dá para pôr a mão no chão. Só vou te dar uma prévia. Aí, irmãos, ele era gordinho, aí ele fez assim, ó. Aí ele falou: você não pôs a mão em mim? Eu falei: não. Aí ele: uau. Eu falei: você foi curado. Quem quer ser curado aqui, irmãos? Eu falei. De repente veio um monte de gente. Sabe por quê? Porque as pessoas esperam que um se levante para que ela se levante depois. Você está pronto para curar dor de cabeça e depois vir outra enfermidade maior e você curar? Mas você precisa ser fiel nas pequenas coisas. O louvor pode vir. O que eu quero dizer para você, irmãos, que nós temos aqui, realmente, homens e mulheres aqui na frente, que sobem aqui, que se consagram, se dedicam, se esmeram, realmente dão a sua vida para que você receba esse tipo de alimento. Mas nós não somos os bambambam, nós não somos os bonzão, porque você, irmãos, é filho como nós somos filhos. E não fique ligado, irmãos, porque nós somos pastores, porque nós somos ministros. Filho, irmãos, é a identidade de todos nós. Pode ser que você tenha um chamado ministerial e você seja um pastor, um evangelista, um mestre, um profeta, um apóstolo, beleza. A unção e uma graça vai vir sobre a sua vida. Mas você sabia que como filho também vem uma graça sobre a sua vida? Você como filho vem uma graça e uma unção para operar através de você. E eu vou dizer, irmãos, uma coisa que estava me incomodando demais no quarto. Tem pessoas aqui, irmãos, que faz tempo que não sente nada, não vive nada e não consegue mais fazer nada, irmãos. Tenta se consagrar, tenta orar, tenta fazer um monte de coisas, mas não consegue. E eu vou dizer para você, hoje é uma noite de receber uma unção nova. Então, para a gente ser rápido, irmãos, e não passar muito do horário, eu queria chamar você. Eu queria chamar você que está tendo essa dificuldade, irmão, de se mover. Tem tanta gente aqui, irmãos, que viveu tantas experiências, viu nuvem de glória, viu o manto do Senhor, viu um anjo na igreja, viu uma nuvem na igreja, teve visões abertas, viu coisas da sua casa, porque Deus mostrou, teve palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, Deus revelou algo futuro, Deus revelou algo presente, e essas coisas vão para onde, irmãos? Não, Deus não tirou de você, mas a Bíblia diz assim, irmãos: aviva o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo estava dizendo isso a Timóteo: aviva o dom que há em ti, aviva o dom que há em ti imposto sobre as suas mãos. E eu vou dizer, irmãos, quando a Bíblia fala assim, ó, seja fervoroso de espírito, ele não está dizendo que vai vir alguém, irmãos, e vai botar você para cima para você fazer o que você tem que fazer. É uma atitude sua ser fervoroso de espírito. Imagine, irmãos, e entenda que vai vir uma unção nova sobre você. Você vai ter que fazer coisas para que você ative essa unção na sua vida. Deixe ela em movimento na sua vida. E imagine, irmãos, que já tem uma unção que você recebeu lá, tem uma unção que você recebeu de outras pessoas, e aí você está agora fluindo numa unção que está guardada dentro do seu espírito, porque o seu espírito é um HD. Se coloque de pé, irmãos. Deixa eu falar uma coisa sobre o Fernando Leal.
Quem foi no simpósio quando ele ministrou aqui? Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Ele estava no culto. E ele estava pregando. E ele começou a sair do lugar dele e impor as mãos sobre todo mundo. E pá. Irmãos, e ele passou por mim. Você acredita que ele estava lá, impondo as mãos? Receba. Eu estava aqui, ele, receba. Eu falei, Fiquei inconformado, irmãos. Eu disse, ei Deus, passou por mim. Sabe o que eu fiz? Eu subi na cadeira, eu olhei ele assim, ó. Ele estava lá no fundo, eu falei, eu vou pegar ele, mano. Você vai ver se eu não vou pegar ele. Sabe, irmãos, ele estava correndo. Quando eu vi que ele ia subir para o púlpito, eu fiz assim, ó. Aí ele ia subir na escada, eu fiz, ei! E o que foi, menino? Eu falei, você passou por mim. Ele, o quê? Eu falei, eu assisto os vídeos da sua conferência. Eu assisto, eu honro a unção. E por que você passou por mim? Aí ele falou, o quê? Você quer o quê? Eu falei, eu quero a unção! Aí ele, então pega! Irmão, eu caí 3 cadeiras para trás. Mas eu peguei a unção. Eu vou dizer para você, se ela não te achar, você acha ela. Se ela não vir até você, você pega ela. Você caça ela. Foi isso que aconteceu, irmãos, com Elias e Eliseu. Foi isso que aconteceu com Elias e Eliseu. Elias disse, Eliseu, o céu vai se abrir, Eliseu. Vai descer uma carruagem de fogo, Eliseu. Já viu, irmãos? Você já viu alguma coisa nesse natural aqui? Um céu se abrir, uma carruagem de fogo descer? Está na Bíblia. Ei, Eliseu, lindinho. Vai abrir o céu e vai descer uma carruagem de fogo. Se você ver, você vai receber da unção. O do que opera em mim. Aí sabe, irmãos, de repente veio um cavalo de fogo, irmão, segurando uma carroça. E desce o céu, rasga o céu. E aí Eliseu está assim, ó. Sabe o que acontece? A carruagem leva Elias, irmãos, e o manto cai sobre Eliseu. Pá! Agora eu estou querendo te dizer uma coisa, irmãos. Por que você fica bobeando quando é para você pegar? Por que você fica, irmãos, vendo os outros receber e você não pega? Por que você, irmão, não faz isso? Eu vou dizer para você que não foi só a porta de emprego que se abriu, não. Vocês têm o desejo de sair de Morato, vocês vão sair de Morato. Nem que alugue lá, venda, eu sei. Mas tem algo maior. Sempre disse isso. E continue confirmando. Há um caminho sendo trilhado por vocês há muito tempo. Pegadas. E parecia que a pegada era maior que o seu pé. Mas sabe qual pé que pisou primeiro lá? Deus. Deus pôs o pé primeiro e disse, põe lá, Gutão. Vai vir coisas maiores. Vai vir coisas maiores. Eu declaro abundância, 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 abundância. Uma unção nova operando sobre vocês. Uma unção nova para liderar, para pastorear. Em nome de Jesus, poder de Deus sobre ela, Pai. Em nome de Jesus. Beba tudo, beba dessa unção, beba dessa unção. É pela fé que você puxa, é pela fé que você recebe. Mais, 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 mais. Fluindo com violência, Pai. Fluindo com violência. Vem aqui, querido, você que precisa dessa unção. Vem você aqui, vem, pode vir. Eu sei que você precisa receber. Faz tempo que você não sente isso. Esse queimar, esse desejo pelo fogo do Espírito.
Oh, em nome de Jesus, Pai. Oh, em nome de Jesus, o seu fogo sobre ela. Agora,